Olá, tudo bem com vocês? Eu vou aqui procurar, né, a nossa convidada, mandar o convite aqui para ela. Deixa eu já digitar aqui. Noite, bem-vindos. Vamos ver. Já mandei o convite para a doutora Miriam. Só aguardar agora que ela entre aqui no nosso canal. Acho que daqui a pouco ela está entrando, né? Está aqui. Só confirmar. Bem-vindos, tá? Todos que estão aqui no canal. Maísa, Rafaela. Ver quem mais chegou. Lívia, boa noite, tá? Todos muito bem-vindos. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, né? Nossa equipe, eu e a doutora Miriam, sobre ozonioterapia nas principais indicações das dores articulares, das dores em geral, tá? Boa noite, Rafaela, tudo bem? E a gente, né, faz parte de uma equipe, a equipe aqui de MJ, Ozônio Saúde, né? A gente está todas as semana toda aqui trazendo cursos, né? Trazendo lives pra gente. Vamos lá, a Miriam, deixa eu ver aqui, ela já está entrando, só um minutinho. Acho que tá chegando aqui, né, Miriam? Entrou. Olá, Boa noite, doutora Miriam, tudo bem? Bem-vinda. olha, estamos por aqui novamente, né? Sim, por aqui novamente. Como é bom falar de ozônio aqui, né? Esse pessoal que vem a essa hora da noite aqui, fiéis com a gente, né? Não é? Para ouvir, não é, né? Que maravilha, parabéns a todos, né? Muito importante a gente Isso. estar aqui. Doutora Miriam, né? Também muito, trabalha há muito tempo com ozonioterapia, assim como eu. Doutora Miriam tem, né, uma grande experiência, uma grande com a especialidade aí de dor, né, doutora Miriam? Então, hoje a gente Sim. vai poder explorar um pouco aí esses seus conhecimentos aí, né? Elaborar as nossas perguntinhas. E, né, para quem está chegando, para quem está vindo aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Para quem já veio aqui várias vezes, né, tem nos acompanhado também, e tem perguntas, tem a dúvida, pode deixar aí para a gente no site, no nosso Insta, no nosso WhatsApp, né, doutora? Que a gente está aqui Isso, sempre para estar respondendo a vocês. isso mesmo. Estamos aqui prontos para responder. Aquilo que a gente souber, a gente vai responder, e o que não soubermos, nós vamos pesquisar e prometemos trazer para vocês. É só chamar a gente no direct, né? Que a gente está lá respondendo as dúvidas, né? Caso vocês tenham. Não é isso? Isso mesmo. Então, para quem está chegando ainda, né, fala assim, nossa, eu sei que o ozônio é bom, eu já ouvi falar sobre ozonioterapia, né, mas queria saber um pouco mais, às vezes assim não quer perguntar. Então, a gente vai só dar uma leve pincelada novamente, Sim, porque eu sei que aqui no Brasil, né, nós sabemos que não é tão velho, né, é mais recente. Mas a sim, gente tem relatos aí desde 1840 na história, né? Relatado, né? sim. Foi quando um trabalhador lá na Alemanha, ele estava fazendo umas experiências lá com umas pilhas lá, e aí com, né, uma descarga elétrica sentiu um cheiro. E esse cheiro aí ele descobriu, né, que era o que era uma espécie né, superior aí até o oxigênio, e ele descobriu que ali era o ozônio. Então, o ozônio, Sim. na verdade, é uma palavra grega aí que né, o que tem cheiro, que é o ozônio que tem cheiro. Então, 1840, a gente já está falando aí de, né, algumas centenas de anos, alguns séculos atrás. E aí ele foi crescendo, né, para a Alemanha e outras partes do mundo. Sim, E no Brasil ele é um pouco mais recente, né, doutora Miriam? Chegou isso. aqui
a primeira vez que ele foi utilizado com fins medicinais foi na Primeira Guerra Mundial, né? Porque os soldados tinham muitos ferimentos, muita gangrena, muita infecção. Claro, né? Muitas feridas de decúbito, úlceras de decúbito, né? Exatamente. E por ser uma terapia barata, né, de certa forma, e dava uma grande resolução ali, conseguia melhorar aquele quadro que, naquela época, né, sempre que tem um grande caos, tem grandes descobertas, né? A Sim. nossa história sempre é assim. E aí, então, veio a prática medicinal do ozônio, né, mostrando os seus efeitos. Existem muitas publicações em revistas científicas renomadas falando do ozônio aí ao redor do mundo, na aplicação na saúde, Sabe que como eu tava, técnica sabe que eu integrativa. estava olhando? Sabe que eu estava estudando, eu achei muito legal, porque as pessoas têm mania de falar, né? Ah, a ozônio não tem comprovação científica, não sei o quê. Olha só, tem mais de 2 milhões de artigos publicados falando de ozonoterapia, dos benefícios da ozonoterapia. Você chegou a ver isso também? Você põe no Google, vem um monte, né? Maravilhoso. Eu achei mal legal, mais de 2 milhões, e as pessoas falam. E aí, igual eu sempre falo com os meus pacientes, quando falam de comprovação científica. Gente, existem. Quando uma pessoa fala para você assim, não tem comprovação científica, ela não tem autoridade nenhuma para falar isso, porque entre ela não saber, não conhecer e ter a comprovação, tem um espaço muito grande, porque por dia, eu estava vendo uma pesquisa que por dia são liberados mais de 1 milhão de artigos científicos, são aprovados, né? E aí, como que a pessoa tem a audácia de falar que isso, aquele outro tratamento não tem comprovação científica? Ela não tem, é diferente de ela não conhecer, né? É, Então, eu acho muito legal isso, porque as pessoas que acham que o ozônio não tem comprovação científica, é porque, na verdade, ela não conhece, é diferente, né? exatamente. E a gente quis começar introduzindo assim um pouquinho, porque nós somos o tempo inteiro questionados, né? Agora que vocês, Sim, né, estão aqui com a gente, que a gente está falando sobre ozonioterapia, então a gente existe assim, pessoas um pouco leigas ou pessoas profissionais mesmo da saúde ou de outras áreas que sempre vêm perguntar. Exatamente assim, porque no Brasil ele está tendo grande boom agora, né? Agora que a gente está, a veterinária usa, odonto, fisioterapia, biomédico, sim. biologia, fisioterapeuta, enfermagem. Então, muitos os profissionais da área da saúde, cada conselho de classe, né, determina aí as normas que, né, para cada profissional, mas a gente tem total amparo. Inclusive, né, a gente tem resultados também, né, com tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? E muitos resultados. Você quem viu meus stories hoje no Instagram, deve ter visto lá, eu postei uma paciente, uma linda lá que eu estou atendendo, fazendo, não é o nosso tema de hoje, né, mas pode ser um tema para amanhã, sei lá, ozonoterapia capilar. Gente, tem que ver que emoção dela, penteando o cabelo e falando, olha, não está caindo nem um fio. E o cabelo dela caía demais, demais, demais. A primeira vez que eu atendi ela lá no consultório, caiu era tanto cabelo na hora que ela penteava, que depois que faz a bag, a gente, né, penteia o cabelo do paciente e sai arrumadinho do consultório, né? E aí ela foi pentear o cabelo, mas saiu tanto cabelo, que eu olhei assim e falei, meu Deus. Aí eu tive que ir lá varrer a sala toda para receber o próximo paciente. Aí hoje ela estava lá, nossa, eu tô feliz demais. Ela fez 5 sessões. 5 sessões e parou totalmente de cair o cabelo. Então, assim, contra fatos não tem argumento. Os Exato. resultados estão aí batendo na porta todos os dias. Né? E existe aqueles questionamentos, como você falou, aquelas pessoas que vêm nos questionar, falando que né, não tem comprovação científica. Tá, mas a prova está aí. Né? Agora, à noite mesmo, eu atendi uma paciente, ela veio com a crise de dor aguda, muita dor, e ela tinha dor da C1 até S1, S2, toda a coluna dela doendo, em todas as manobras que eu fazia, né, para dor, a resposta era muito baixa. Aí eu fui
né, fui tentando, fazendo. Aí no final eu falei assim, não, eu falei que eu não ia fazer um ozônio em você, mas eu vou fazer. Aí eu fiz um ozônio local, foi assim, foi como tirar com a mão. Então, assim, né, contra fatos não tem argumento. Poxa, né? Então, e a gente tem mais é que colocar, né, sempre para todos que estão chegando aqui. Por exemplo, agora em 2018, o SUS, ele integrou a ozonioterapia como terapia integrativa, né? Tem uma Sim. portaria do SUS. Então, o governo brasileiro já tem essa portaria desde 2018, colocando a ozonioterapia como terapia integrativa aí, né, nos tratamentos de saúde pública. Olha que maravilhoso, né? Então, por Uhum. isso que é recente, a gente ainda tem um tempo para amadurecer, mas é maravilhoso. E sabe que você falando de dor, né? Hoje também teve um relato de uma paciente que eu atendi, que ela falou assim, nossa, eu saí, estava com dor, aí fui para casa, ainda fiquei sentindo a aplicação, né, do ozônio, parecia que tinha alguma coisa ali ainda. Engraçado que a gente não vê o gás, não vê nada, né, que a seringa parece que está vazia, mas a gente percebe que alguma coisa você colocou. Falou assim, olha, mas relaxou tanto, eu dormi tanto, que eu cheguei até assim a babar. Aí meu marido falou pra mim, ela contando, ele, nossa, você nunca dorme assim, né? O que aconteceu? Ela, pois é, relaxou tanto a minha dor, que eu achei uma posição maravilhosa, confortável, que eu apaguei. Então, aí a gente fala, poxa, que maravilhoso que é, né? Aí hoje ela voltou feliz, assim, nossa, foi tão bom, assim, uma sessão só, ela já teve essa, né, essa resposta, né, que às vezes você faz, como você falou, a gente faz várias técnicas, várias terapias, e às vezes chega algum resultado, claro, né, os tratamentos são bons, mas às vezes demora mais e com o ozônio o resultado é mais rápido. É o que a gente fala, o ozônio ele veio para somar, né? Ele não precisa de, não é só ozônio, não é só ozônio, não é só tratamento. É um conjunto, né, de técnicas, de métodos para poder oferecer e entregar um resultado mais rápido. Esse é o nosso maior objetivo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que eu mandei uma solicitação a mais aqui, mas acho que todo mundo conseguiu entrar. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar aí no chat que a gente, eu acho que eu mandei sem querer aqui. Espera aí, deixa eu tentar tirar. A gente consegue falar um pouquinho, então, hoje das dores articulares, né? Sim. E dessa parte de dores articulares, acho que entrou uma pessoa a mais aqui. Das dores articulares, a gente vê que é um problema muito, assim, muito comum, tanto pelo trabalho como pelo envelhecimento, né? O nosso país também é um Uhum. país que está entrando aí em fase de envelhecimento, né? A populacional. E aí é comum que muitas dores, né? Pelo próprio processo aí da idade, de Sim. desgaste articular, eles venham a ficar mais fortes, né? E essas dores, elas muitas vezes são até incapacitantes, né? A pessoa, às vezes, Uhum. não consegue realizar suas atividades de vida diária, enfim. Então, em cima de todo esse tratamento, desses procedimentos, a gente tem, além dos tratamentos convencionais, o nosso, né, querido ozônio, que ele atua tanto na aplicação local, na doutora Miriam, como aplicação sistêmica, melhorando aí esse processo inflamatório, essa oxigenação e devolvendo um pouco aí a qualidade de vida dessas pessoas, né? A gente tem Uhum. muita consciência que tem doenças que não têm cura, né? Que são degenerativas ou que elas têm uma evolução que a gente não consegue dar uma cura, mas a gente consegue proporcionar, sim, uma resposta melhor, né? Minimizando os sintomas, minimizando essas dores, melhorando os movimentos, né? Melhorando tudo isso que a gente devolve a ela, até muitas vezes ao trabalho, né? A sua vida diária. E queria que você falasse um pouquinho pra gente aí também da sua experiência, né? Tá. Antes de falar, tenta olhar no seu Instagram se você consegue ir lá no maisinho é porque a pessoa parece que está sem graça aí, ver se ela. Ou Eu então, vou tentar aqui, peraí. se Vamos ela tentar. mesma quiser sair, acho que vai ficar melhor. Acho que entrou aqui, né? Tenta ver se você consegue. Vai lá na câmerazinha, vai na câmerazinha que está em cima aí. Eu já fui.
Esse Deu não não? tem pedidos aqui, não. Tá. Mas eu vou tentando aqui, pode deixar que eu vou tentando aqui. Mas então, o que eu ia te falar, não, aliás, o que eu ia falar aqui, né? Você não. É, O que eu ia falar, o que eu às vezes vejo, né, a experiência que eu tenho, assim, que o ozônio, ele consegue abranger os três tipos de dor que existe. A dor de origem emocional, a dor física, né, a dor que a gente chama de dor neuropática, e porque, assim, ele consegue trabalhar no sistema modulatório. Então, isso que é legal, porque a dor neuropática até então, a gente conseguia trabalhar o paciente com essa dor neuropática, mas muito limitado, porque é uma dor de modulação do sistema nervoso mesmo. E agora o ozônio veio e a gente tem essa janela terapêutica que trabalha a modulação. Então é muito bacana, a gente consegue abranger todos os três tipos de dor. E isso é muito bacana. Então, às vezes, eu falo que mesmo na dor, né? Eu tenho uma paciente que ela eu falo que ela tinha artrose. E aí eu comecei a fazer o ozônio nela, depois que eu consegui controlar a dor, que ela parou de sentir dor totalmente, zero dor. Aí eu comecei a fazer a janela terapêutica de fator de crescimento. E aí comecei a aplicar nas articulações. Então, além de ter melhorado as dores articulares dela, melhorou o movimento. Você não acredita, doutora Jamília, edema. Ela tinha um edema crônico no tornozelo, que como eu consegui organizar o joelho dela, esse edema acabou cedendo, sem precisar de fazer nada no tornozelo. Foi só, foi o ozônio sistêmico que eu fiz, né? Fiz o ozônio sistêmico e faço aplicação local nas cartilagens, nas articulações. E isso, olha, ela falou que ela não lembra quando ela passasse um inverno nesse tempo friozinho, sem dor. E agora está zero dor, não tem dor nenhuma. E o mais interessante, como a gente faz o ozônio sistêmico, eu faço o ozônio sistêmico na janela terapêutica de fator de crescimento, ela está conseguindo também. Ela tinha uma hérnia umbilical, e essa hérnia está reduzindo e está praticamente assintomática. nossa, Nossa, que maravilha. assim, eu falo que eu sou alucinada, né, com o ozônio, porque as respostas que eu tenho tido é assim, se eu pudesse colocar aqui os áudios que eu recebo todos os dias, as mensagens, os vídeos, nossa, é muito gratificante, é muito bom trabalhar com ozônio. Só que tem aquela coisa, né? Quando eu trabalho com os meus pacientes, né, das dores articulares, eu procuro investigar também o que tem atrás dessas dores articulares, porque de repente existe uma somatização aí dessa dor, que ali nós precisamos de remodular a nossa micrograma do ozônio, a nossa regulagem do ozônio, para a gente atender dentro da demanda da janela terapêutica de cada paciente. Eu acho que é isso aí, acho não, é esse aí que é o maior segredo, o maior desafio, né, doutora? Porque é o que eu falo, ozônio não é encher seringa. Você precisa saber caso a caso. Cada paciente é cada paciente. Hoje eu fui atender uma outra paciente e aí ela estava no quadro gripal. Então, além de eu trabalhar a dor, eu entrei com a janela terapêutica para a questão da gripe dela. Então, ela já saiu do consultório descongestionada, o corpo já estava melhor. Então, assim, ela entrou para tratar a dor, eu tratei a dor e tratei o caso gripal dela. Porque para mim não custa nada. O que custa, né? Eu oferecer, eu entregar para o paciente, além daquilo que ele foi buscar. Ela foi buscar apenas uma melhora da dor, num procedimento que ela tinha feito, e aí começou a sentir muita dor. Ela foi buscar essa melhora da dor. E aí eu entreguei a melhora da dor e eu entreguei um potente antigripal para ela, que é a ozonoterapia auricular, autohemoterapia menor. Então, assim, foi muito bacana.
Muito bom, é muito bacana nessa experiência, principalmente porque dor, gripe, né? A gente falou de doença de inverno aqui, e tem muitas Uhum. dores também que parece que elas se intensificam mais quando o clima está mais frio, né? É, Então nessa época sim, acaba aparecendo um pouco mais de quadros de dor, né? sim. E os tratamentos que ajudam a aliviar a dor, o ozônio tá dentre, né, esses tratamentos, Uhum. mas também a gente consegue com o ozônio e na causa, né? Sim. Porque toda dor tem vem ali de algum processo É. infeccioso, inflamatório, pode ser, né, uma origem, ela Uma tem que ter uma origem. Na verdade, a dor existe, eu falo que existe três fatores. A dor é apenas os sintomas, e aí tem a causa e aí tem a origem. A origem ela pode ser hormonal, pode ser emocional, pode ser estresse, pode ser várias questões. E aí vem a causa. A causa pode ser uma sobrecarga, pode ser, pode ser um desgaste, pode ser uma sobrecarga. E aí eu tenho sintomas, que é a dor. Então, quando a gente consegue enxergar tudo isso, mapear tudo isso, esse caminho da dor, a gente consegue, assim, um resultado muito bacana. E o ozonoterapia é o nosso cargo-chefe, e está sendo o meu cargo-chefe no tratamento da dor crônica, na dor aguda, dor articular, dor muscular. Nossa, é muito bom, muito bom. Verdade. Principalmente porque quando a gente fala de dor, né, a dor ela afeta, acho que no mundo todo, né, mas a gente falando aqui nos nós brasileiros, ela também afeta, assim, dói, você tem dor na articulação, o que que isso vai te causar? Tensão muscular, né? O músculo fica Uhum. tão tenso que muitas vezes você está com dor na coluna toda, a dor chega na sua cabeça, às vezes o corpo, Uhum. né, você não consegue tocar na cabeça, mas pode ser de uma dor que vem lá da coluna ou vem lá do seu joelho. Então a gente tem todo esse mecanismo também que vai afetando, né, a parte muscular, vai também Sim. a qualidade do sono, né, doutora Mira? A qualidade do sono também, quando você tem dor, como é que você dorme, né? Não dorme bem. Quem não dorme bem, acho que só vai intensificando, né? O estresse, o cansaço, até as atividades, os problemas que a gente tem no dia a dia que seriam fáceis de ser resolvidos, mas um paciente, uma pessoa que tem muita dor, ela tem até mais dificuldade mesmo, né? De estar sorrindo, de estar ali curtindo, né? Fazendo as coisas com tanta dificuldade. Fora que leva estresse, né? O estresse também dentro do nosso organismo leva ao estresse. E o ozônio ele vem para dar uma oxigenada nessas células, né? Para Isso. melhorar todo esse estresse oxidativo que tem ali, para meio que tirar essa bagunça que está, né, dentro da casa e organizar todo o terreno biológico, né? Isso. E por isso que é muito importante a gente conhecer, né, de onde que está vindo a dor, qual que é a causa da dor, para saber usar as doses terapêuticas adequadas para cada, né, para cada causa, para cada origem dessa dor, né? E junto com as dores articulares aí, a gente tem não só coluna, mas também acho que ontem a gente teve uma pergunta ali de dor de cabeça, de enxaqueca, né? E também né, uma situação que afeta muitas pessoas, né? Sim. Principalmente as mulheres, né, doutora Nília? É. Enxaqueca afeta principalmente as mulheres, né? E a gente vê, assim, que tem muitos problemas em relação a isso, porque é uma dor severa, ela, né, afeta aí o sono, afeta, como a gente está falando, até mesmo comportamental, às vezes dá náuseas, vômitos. As pessoas, quando têm muita dor de cabeça, é até difícil para conversar com outras pessoas, assim, né? Com certeza. E dentro de tudo isso, a gente tem dor de cabeça crônica, né? Tem as agudas, aguda é aquilo que você tem por um curto período de tempo e passa, e depois você pode não ter mais. E o crônico que vai tendo essas recidivas, né? Vai estar voltando mais vezes ali. E as mulheres são as mais afetadas, né? Também pode estar relacionado aí a alguns fatores emocionais, pode estar relacionado aos fatores hormonais, né? A fatores genéticos. Então, as enxaquecas, elas são muito conhecidas, mas o fato é que é difícil de fazer um diagnóstico né, do que está causando ali, né?
Mas sabe o que que eu acho interessante? Como a gente está falando de ozonoterapia nas dores articulares, e muitas vezes quando a gente fala de dor articular, a gente lembra de tudo, né? Joelho, tornozelo, punho, mas a gente esquece da dor articular, da articulação temporomandibular. E a articulação temporomandibular, ela é vilã, eu acho que ela é vilã na maioria das patologias do pescoço para cima. Pode Uhum. parar. A maioria dos pacientes que eu recebo no consultório com queixa de enxaqueca, de dor de cabeça, às vezes formigamento no braço, dor no ombro, se você for analisar, ela tem um distúrbio na ATM, ela tem uma disfunção na articulação temporomandibular. E aí, o que que eu faço, que eu tenho feito sempre? Todo paciente que chega para mim, que eu faço avaliação, que ele queixa de dor, eu sempre pergunto, tem dor na cervical? Tem dor, tem enxaqueca? Porque se tem disfunção na cervical, eu já penso logo, tem enxaqueca. E se tem enxaqueca, eu já penso logo, tem disfunção na ATM. E aí eu vou lá, faço uma dosezinha de ozônio na ATM. Gente, aqui, vou te contar, é muito bacana, porque é fazer, e a pessoa, agora à noite mesmo, na hora que eu terminei de fazer, ela falou assim, nossa, a dor de cabeça passou. Então, a gente que trabalha com dor, especialista em dor, eu fico muito antenada nesses gatilhos aí, porque quando fala de dor articular, a gente às vezes foca muito nas grandes articulações. Ah, deu certo aí. A gente foca muito nas grandes articulações e esquecemos a articulação temporomandibular. E ela é uma das vilãs, assim, nas enxaquecas. Outro detalhe que eu ia abordar aqui, né, aproveitando o gancho aí, é a questão do sono. A gente vai vir aqui falar da ozonoterapia no distúrbio do sono, mas quando você falou da dor e do sono, eu fiquei pensando que quando eu estou dando palestra, eu sempre falo muito sobre isso. É um ciclo vicioso, na verdade, porque quem tem muita dor não consegue dormir. E como os nossos hormônios que ajudam no controle da dor, né, que você também sabe disso, eles são liberados durante o sono, então se a pessoa não dorme, ela não consegue liberar os hormônios que ajudam no controle da dor. Então, olha o que que vira. Não dorme, tá com dor, não dorme. Se não dorme, não tem o hormônio que ajuda a controlar a dor. Aí a dor fica mais forte. Quanto mais forte a dor, menos sono. E quanto menos sono, mais forte a dor. Olha que loucura. E aí, quando o paciente chega assim para mim, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada, muitas vezes, na maioria das vezes eles têm distúrbio do sono, eu vou trabalhar, organizar o sono dele, porque às vezes a dor é tão grande que você não consegue, né, fazer muita coisa. Então, se organizando o sono, você já consegue, a gente já consegue entregar aí um resultado legal. Então, é muito bom. Nossa, eu fico assim, alucinada com tanta coisa boa que a gente tem para entregar para os nossos pacientes. E como é bom quando o paciente vai buscar algo e ele consegue levar o dobro daquilo que ele foi buscar, né? Exato, exato. É verdade. Então, né, é um mundo assim, que tem que estudar muito, né, doutora Miriam? A gente vê que tudo isso é muito embasado em conhecimento, em fisiopatologia, porque a gente tem que buscar a origem, a causa, qual o distúrbio que está acontecendo ali, por exemplo, as dores de cabeça, né, às vezes, os sintomas. Às vezes, além da falta de sono, às vezes tem náuseas, tem vômitos, enjoos, né, mal-estar, tudo isso é porque, né, o cérebro tá doendo demais, então ele começa a passar um monte de sensações, e como é que a gente vai cuidar de tudo isso, né? Por mais que você tome remédios específicos para os seus sintomas, deu náusea, deu vômito, ou seja, né, as vistas ficaram doloridas, tudo isso dá para fazer medicamentos, só que o que está causando isso, né? De onde está vindo? Então a gente tem que estudar, tem que saber fazer um bom diagnóstico, né? Avaliação para quem está chegando aí e vai, né?
entrar e mergulhar com a gente nesse mundo, né, tão maravilhoso da ozonioterapia, tem que estudar bastante, né? Tem que saber avaliar bem, conhecer as causas, solicitar exames, né? Porque aí a gente consegue entender. Porque muitas vezes fala assim, as enxaquecas, elas podem, né, ter várias causas, mas também algumas terminações nervosas que estão ali no cérebro, algumas membranas que tem ali, né, que faz conexão com a medula espinhal, elas podem estar liberando algumas substâncias que dilatam as artérias, e isso pode aumentar um pouquinho a pressão e aumentar a dor. É uma das causas, mas também a gente não consegue falar que toda causa é a mesma, não é? Então, conversando. Às vezes, em uma única anamnese, só uma consulta, você não consegue fechar um diagnóstico, mas a gente sabe que a inflamação, a oxigenação cerebral, porque quando chega o ozônio, né, nas vias de administração, nas dosagens terapêuticas adequadas, a gente está melhorando toda a parte inflamatória e também levando oxigênio. E quanto mais oxigênio, melhora da inflamação, com o tratamento, com, né, as semanas de tratamento, os acompanhamentos e mais outras terapias integradas, a gente consegue, né? Os suplementos, que são nossos aliados. Super aliados, né? Suplementos, qualidade de sono, óleos ozonizados, né? Essas terapias são maravilhosas, exercícios, alongamentos e, enfim, tudo isso, né? Vai só trazer benefícios no tratamento do nosso paciente. Isso mesmo. E aí, meninos, o pessoal que está aí participando, vocês querem perguntar alguma coisa pra gente? Vamos ver aqui. O chat está quietinho hoje, né? Hoje está, né? Tá quietinho. Hoje está quietinho. Ontem o povo estava animado. Hoje acho que está mais friozinho, o povo está querendo só ouvir. Mas muito bom. Só de estar aqui com a gente já é maravilhoso, né? Só de estar aqui com a gente, isso não tem preço, né? Não, verdade. Chegou uns coraçõezinhos ali, uns 100. Aí, gente, dor é um assunto assim que é bem inacabado, né? A gente estuda bastante, fala, trata, mas sempre tem perguntas aí, né? A gente está aqui para responder para vocês. Isso. Mas voltando aí às dores articulares, né, Jamil? Sim. Associado à ozonioterapia, como a gente sempre fala, né? Nada é milagre. Associado à ozonioterapia, a gente tem também orientado para uma boa uma alimentação equilibrada, atividade física. Porque que acontece? Eu sempre falo, explico para os meus pacientes, você também deve explicar para os seus, que o que ajuda, né, a saúde, a ter uma articulação saudável, são os movimentos. Tanto é, quando algum médico fala com os meus pacientes, não faz repouso, você não pode fazer nada, eu quase infarto, porque não existe isso. Precisa fazer movimento sim, porque o líquido sinovial, que é o óleozinho que lubrifica a articulação, ele só é produzido com movimento. Então, por que às vezes no frio a pessoa tende a sentir mais dor? Porque ela tende a ficar mais quietinha, não tem muito movimento. E aí esse líquido sinovial, ele não é produzido, ou produzido em baixa escala. E aí a pessoa começa a sentir mais dor. É exatamente como as pessoas brincam. Parece que está enferrujado. E é enferrujado mesmo, porque fica meio que na articulação, ela não fica com aquela flexibilidade. Porque não tem o óleozinho que promove esse deslizamento, né? Então, além da gente fazer o tratamento com ozônio, a gente orienta a fazer uma atividade física, olhar a dieta, observar a dieta, se não está alimentando muito alimento inflamatório, né? Como o leite, derivados do leite, glúten, açúcar, frituras, né? Farinha branca. Então, tudo isso ajuda a piorar aí as dores articulares. Parece que alguém perguntou alguma coisa aí sobre artrite. Artrite, assim que você terminasse, eu já ia ler aqui. Boa noite, tá? E ela está perguntando sobre artrite reumatoide, se nós usamos linha interarticular. Será que você quer dizer se é infiltração articular? Deve ser. Deve ser, né? Deve ser.
É isso que Quer você está responder ou perguntando? que eu respondo? Pode responder. Então, na verdade, Ieda, é Ieda, né? Uhum. Então, na verdade, a infiltração ela é feita de acordo com a necessidade do paciente. Por exemplo, se ele estiver com dor, eu faço tanto na linha articular quanto na periarticular. Na verdade, na linha articular nem tanto, porque se o paciente está com dor, na linha articular vai estar muito dolorido. Então, normalmente eu faço o que a gente chama de bolsões, e aí faço periarticular e vou carreando esse ozônio ali com uma leve manobra até conseguir fazer que esse ozônio chegue onde eu quero. O paciente melhorou, tá ok, tá sem dor, aí eu vou fazer na linha articular com fator de crescimento para ajudar a produção de cartilagem e proteger essa articulação. É. Primeiro tem que tratar um pouquinho a analgesia local, né, Sim, doutora senão o Miriam? paciente ele vai querer te matar. Nossa, não aguento. Então, Já tá dolorido. tem que promover, porque se o paciente está indo atrás da gente, está procurando um tratamento para melhorar a dor, não justifica você fazer esse paciente sentir mais dor do que ele já está sentindo. Então, né, pelo menos eu faço isso, eu trabalho primeiro a analgesia, eu ajudo a melhorar, né, faço algumas manobras, algumas técnicas de terapias manuais avançadas, para poder diminuir esse nível de dor, aí sim eu venho fazendo o ozônio, tanto inflamatório, quanto analgésico, antibiótico, se precisar, e por aí vai. Lembrando assim que uma leve dorzinha sente, porque quando faz local é uma agulha, né? Agulha bem fininha, mas a picadinha, né? Um pouquinho do gás entrando vai sentir, mas Sim. é suportável, né? A gente tem um limite de tolerância, nessa forma de aplicação sente um pouquinho, tá? Mas se tiver com muita dor, se você for colocar muito em cima da dor, a dor vai ser um pouquinho maior, por isso que tem que fazer a analgesia primeiro. Sim. Desculpa. Mais alguém tem perguntas pra gente? Deu para entender, Ieda? Depois você dá um ok para a gente ir. Tem a Patrícia aqui de BH, ó, tá com a gente aí. Já vi que já entrou gente aqui, o Felipe. Tem uma turminha de BH aqui com a gente na live. Tá Bem-vindos, que vendo, doutor bacana. Jamile? Tô Viu que vendo. honra? Que honra. Belo Horizonte aí, né? São Paulo e Belo Horizonte, ó. Isso, Que bacana. Ai, que bom. bacana. Foi, acho que a gente Aí, deu para respondeu para entender. elas. Que Então é bom. isso, né? Acho que nós podemos ficar por aqui, né? Sim, sim. Boa noite, Andréia. Tudo bem? A Andréia tá dando boa noite aqui pra Boa gente. noite, Andréia. Boa noite. Eu acho que a Andréia, essa Andréia, eu acho que é a minha prima que está falando lá da Itália. Não é isso, Andréia? Depois você dá um oi aí. Eu acho que é a nossa italianinha que está aqui com a gente. Ai, que bacana. Muito Que bom. bom. Olha lá, Lourdes está falando de Rondônia. Muito bem. Aí, ó, é a Andréia, minha prima, lá da Itália, que está aqui com a gente. Gente, nós estamos muito chique, viu? A Ai, Jaque, boa noite, Jaque. A gente então tem pessoas aqui de Rondônia, São Paulo, Belo Horizonte. Que bom, né? Itália, E- Não é Itália. Itália, muito bem. Ai, não, ela tá. Ah, não, estamos fazendo confusão, ó. Ah, Eita, tá. não. Ixi, Andréia, a gente colocamos fora do Ai, país, tá? É Andréia, agora olha, tá. É Andréia, sim, foi minha aluna, né? Andréia, aluna do curso de fisioterapia. Bem-vinda, Andréia. Agora que eu vi teu sobrenome aqui, né? Que vai passando olha, rápido. para Muito bom. impressionar, E vai ser nossa aluna. a minha prima também é Andréia Barbosa Oliveira, olha que doido. Andréia Barbosa Oliveira. Pronto, nós duas temos Andréia Barbosa Oliveira em nossa vida. Olha só. Uma prima e vai ser nossa aluna, Andréia, viu? Do nosso curso de Aí, ó, ozônio aqui em São Paulo. a Jaque, sua aluna aí de Campo Santo, aí, ó. De Oi, Campo já, Santo Amaro. tudo bom? Do Campo Santo Amaro, tá vendo? Esse pessoal bacana, olha só. Terminou a aula e vem pra cá, né? Sai da faculdade e vem pra cá também.
Gente, então, ó, a Andréia vai fazer o curso com a gente. Aí você vai conhecer pessoalmente a doutora Miriam, que ela vai estar aqui em São Paulo conosco nos dias 17 e 18 de junho para o Isso. curso. Né? A gente vai ter Com muito um prazer. curso maravilhoso. Isso mesmo. Bom, Então é isso, a gente já né? está com uns quase 40 minutos de live, né? Já Sim. estamos finalizando, então, o assunto. Acabou a prova de anatomia já, que espero que você tenha ido bem, tá? E acabou a prova de anatomia, eles tiveram prova. Nós já estamos aqui uns 40 minutos de live, né? Acho que se alguém tiver qualquer outra pergunta, pode estar falando aqui, que a gente ainda Qualquer para coisa, com se lembrar, pode isso. mandar no direct também, né? Perfeito. E Isso. amanhã a gente tem de novo, né? 10h30 Isso, também. Vocês querem sugerir um tema para a gente? A gente traz aqui para isso, vocês, gente. sobre a terapia. Vamos ver quem vai ser o primeiro a sugerir um tema. Se não, se ninguém sugerir, vamos falar de ozonoterapia capilar? Vamos? Pô, Então, pronto. Vamos ver se alguém vai sugerir aí. se alguém quiser algum tema da ozonioterapia, sugere aí pra gente que a gente traz para vocês amanhã. Vamos falar amanhã da ozonoterapia capilar, então. Ozonioterapia capilar, então, amanhã, né? Vamos falar um pouquinho dessa, Isso, né, desse fator maravilhoso aí que é do cabelo. sim. Muito bem, Isso. Lívia, muito bem. Bem-vinda, a Lívia, gente. Nós somos, né, amigas há muitos anos, tá? Desde a época de faculdade, lá no interior. E ela me reencontrou aí e também vai ser Olha, nossa aluna do curso, a Lívia. Ela vem chique. para o curso com a gente, né, Lívia? Top Bem-vinda. demais. Aí, Andréia, Lívia, muito top. Bom, gente, então a gente está encerrando. Abre muito feliz pela presença de todos vocês, eu, doutora Miriam, né, doutora Miriam? E Isso, amanhã, com então, a gente certeza. linda, Lívia, não vejo a hora de te ver aqui em São Paulo, hein? Matar a saudade, que delícia. E a gente vai, então, né, amanhã trazer o tema de ozonoterapia capilar, tá, gente? Isso. Porque Nesse mesmo alopécia, horário, né? é, só, né, para falar que é muito importante. A gente tem muitos, né, problemas que procuram a gente nos consultórios por Sim. conta de queda de cabelo, alopécias, coisas assim que realmente não é só estética, né? É saúde mesmo ali. E a É, gente vai trazer para vocês aqui, tá bom? Vocês vão gostar bastante. isso aí. Então, Então tá, beijo pessoal. grande. Até amanhã. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até amanhã. Até amanhã, gente.